Quando você abrir o Blender pela primeira vez, essa daqui é a interface que você vai visualizar. Tem uma janela inicial que você vê quando você abre ele pela primeira vez, mas eu quero já abordar aqui diretamente, caso você já feche essa janela, para que você não tenha que abrir ela novamente. Vamos considerar que você fechou acidentalmente essa janela ou você escolheu as opções padrão. Se você escolher as opções padrão, é isso aqui que você vai ver. Vamos fazer algumas modificações aqui nessa interface para facilitar o nosso uso. Primeiro, essa interface ela está com os ícones muito pequenos. Eu vou aplicar uma escala nela lá no menu Edit, Preferences. Aqui em Interface, eu vou aqui no Resolution Scale, eu vou aumentar aqui para 1.4, assim vai facilitar que você visualize as coisas na minha interface. E um outro recurso também que eu vou usar, e provavelmente você está se perguntando isso, o Blender tem a opção de mudar a interface para português? Tem sim. Se eu for lá novamente em Edit, Preferences, aqui em Interface, você tem aqui Translation, e aqui no Translation nós podemos mudar para Brazilian Portuguese. E a interface muda para português. Nem todas as opções vão estar disponíveis em português. Essa tradução não é feita pela Fundação Blender, como eu tinha comentado no vídeo anterior, que é a entidade que cuida do Blender. Essa tradução ela é feita por usuários, por pessoas como eu e você, que tem tempo disponível, vai abrir o arquivo com todas as palavras, com toda a parte de tradução do Blender e vai manualmente traduzir. Então, algumas opções, por exemplo, se você passar o mouse aqui sobre algumas dessas janelas, observe que o nome está em inglês ainda. Assim como algumas dessas abas aqui na parte superior, mas muita coisa está em português. Os menus estão em português, então você vai ter aqui opções, caso você queira um pouco mais de facilidade relacionado com o uso do Blender. Pelo menos uma boa parte está em português. Outra coisa que eu vou fazer, eu particularmente prefiro aqui o tema com a interface mais clara do Blender. Então eu vou aqui nessa janela de propriedades, em temas, vou escolher aqui Blender Light, fica mais fácil de identificar os elementos da interface assim. Aqui no Blender, a interface do software em si, ela é dinâmica. Dinâmica no sentido de que todas as mudanças que você faz aqui, elas ficam gravadas no momento em que você faz essa mudança. Por exemplo, se você quiser que o Blender sempre use esses ajustes, sempre use português, sempre use uma escala diferente para a interface, sempre use esse tema, você precisa dizer a ele que você quer salvar o arquivo de início. Ele usa um arquivo como base para pegar essas informações. Então eu posso ir lá no menu, eu preciso ir lá no menu Arquivo, Padrões, e eu vou salvar o arquivo de inicialização. Peço para salvar, e o que acontece agora? O Blender salvou o arquivo de inicialização. Isso significa que todas as vezes que você abrir o Blender, criar um arquivo novo, ele vai estar em português, ele vai estar com esse tema, e você não precisa fazer essa configuração de novo. Em qualquer momento que você queira, você pode ir lá no menu Arquivo, Padrões, e carregar os padrões de fábrica. Carregar as configurações de fábrica. Quando você escolhe essa opção, carregar as configurações de fábrica, ele vai usar todos os recursos, todos os ajustes que foram usados quando você abriu o Blender pela primeira vez. Ou seja, ele vai mudar para inglês e vai ficar com aquela tela escura. Então aqui, por exemplo, se eu criar um arquivo novo, se eu começar a fazer qualquer coisa aqui no Blender, mudar a minha interface para cá, se eu criar um arquivo novo, ele volta para aquela configuração porque eu salvei o arquivo inicial. Então, eu recomendo que você faça isso, você faça o seu ajuste. Só tome cuidado, porque o Blender salva, quando você grava essas informações, ele grava absolutamente tudo, inclusive os modelos 3D, a estrutura que você tem aqui no meio. Então, se você criar alguma coisa diferente aqui em termos de modelagem ou colocar um objeto, isso será armazenado. E toda vez que você criar um arquivo novo, ele vai estar lá disponível.